Para que você entenda a lição de hoje, faremos um breve resumo sobre o que já estudamos até aqui. A palavra dízimo, tanto no hebraico quanto no grego, significa a 10ª parte, ou um décimo. Para os judeus, o número 10, a 10ª parte, significava algo pleno, algo completo. Portanto, quando um adorador trazia o dízimo ao Senhor, por meio daquela ação, ele estava declarando simbolicamente que ele estava entregando tudo que ele pertencia ao Senhor, ou que tudo que ele possuía pertencia ao Senhor. Falamos sobre o dízimo antes da lei mosaica. E aqui nós precisamos lembrar de duas verdades que são essenciais para entendermos o dízimo nesse período. A primeira é que, antes da lei, o dízimo não havia ainda sido sistematizado e também o dízimo era algo voluntário. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que antes da lei não havia uma orientação acerca de como dizimar, o quanto o ofertante deveria dizimar e nem a frequência em que ele deveria dizimar. O princípio geral, antes da lei, que é percebido por alguns exemplos, é que a oferta deveria ser sempre uma oferta direcionada ao Senhor e nunca poderia ser uma oferta de uma moeda de troca, como vimos, por exemplo, no primeiro estudo acerca de Jacó, um exemplo negativo de Jacó que usou o dízimo como barganha diante do Senhor. Aprendemos também sobre o dízimo no período da lei. E no período da lei, nós temos então o dízimo agora sistematizado e o dízimo sendo apresentado como algo compulsório. A lei, então, determinava já a frequência, determinava o tipo de dízimo que deveria ser levado ao Senhor e o objetivo desse dízimo. Algo interessante no período da lei é que o dízimo não era somente 10%. Se somarmos esses tipos de dízimos que temos na lei, vamos chegar a uma porcentagem de 20, 23%. Nós tínhamos, portanto, na época da lei, o dízimo do Levítico, o dízimo do festival e tínhamos também os dízimos do fruto do terceiro ano. Esses dízimos aconteciam, alguns todo ano, outros de 3 em 3 anos, mas o objetivo principal da arrecadação desse dízimo era que houvesse a manutenção do templo e daqueles que viviam exclusivamente do templo. Aprendemos também sobre o dízimo no período dos livros históricos. Falamos sobre o período de Neemias, de Esdras. E durante esse período, algo que nós devemos lembrar é que Neemias tinha em mente o desejo de alcançar os objetivos estabelecidos pela lei mosaica acerca dos dízimos. Porém, Neemias estava vivendo em um período, em um contexto completamente diferente. E então ele administra de forma diferente a arrecadação dos dízimos, mas de tal forma com que o objetivo inicial estipulado pela lei fosse alcançado. Devemos lembrar que o período de Neemias é um período bem diferente no contexto social. O povo está retornando do cativeiro babilônico. Não havia infraestrutura adequada, não havia um sistema de arrecadação social adequado para manter a vida religiosa do povo. E então Neemias institui outras taxas que deveriam ser pagas, que eram também compulsórias, e que, juntamente com os dízimos que a lei já estabelecia, seriam usados para a manutenção do templo, dos levitas, dos porteiros, dos músicos, de todos aqueles que sobreviviam da obra que era realizada no templo. O que precisamos lembrar nesse período em especial, e isso é muito importante, vai ser muito importante também quando nós estudarmos o dízimo no período do Novo Testamento e quando estudarmos a maneira como a nossa denominação administra os dízimos e ofertas, é que o princípio da lei permanece, porém a administração ela é aplicada de acordo com o momento que o povo estava passando. No próximo vídeo falaremos então do
dízimo, do tema dízimo e ofertas no período dos profetas, abordando especificamente os profetas Amós e Malaquias. Aguardo você no próximo vídeo.